que é preciso fazer sobre o socialismo, e falo do socialismo do leste, enfim, dos países da Europa do Leste, União Soviética e outros, deve ser feito esse balanço crítico, objetivo e distanciado e, na medida do possível, não preconceituoso. É preciso, numa altura em que nós, aqui no Ocidente, nos debatemos com todo o tipo de frustrações e de dificuldades impostas por um capitalismo, enfim, que volta a ser ultra-selvagem em muitos aspectos, que voltou a pôr no caixote do lixo toda uma série de direitos tão dificilmente conquistados pelas classes trabalhadoras e pelos ativistas e militantes e dirigentes sindicais. Numa altura em que o modelo capitalista de sociedade e o modelo de democracia representativa ocidental não se oferecem, de facto, como garantes de um futuro risonho para as classes trabalhadoras, não é? Eu penso que é um momento adequado para nós olharmos para trás, pensar e reanalisar. Isso exige estudo, naturalmente, da parte dos nossos historiadores, dos nossos cientistas sociais, estudo sobre o modo de vida dos velhos modelos soviéticos. Eu, por exemplo, devo confessar aqui numa nota um pouco mais pessoal, que tenho, nos últimos 6, 7 anos, contactado pessoalmente com alguns desses países, nomeadamente a Ucrânia, que tenho visitado regularmente, e tenho feito alguma recolha de opiniões e de informação de pessoas que viveram larga parte das suas vidas no período stalinista e, portanto, sofreram, muitas delas também, com a repressão, a perseguição, a prisão, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem-me permitido também, revelar aspectos que eu não tinha pensado. Nós estamos aqui à distância, não pensamos noutros aspectos. Aquelas sociedades foram, em muitos aspectos, extremamente desenvolvidas. No plano da educação, no plano do sentido da cidadania, por exemplo. Ainda hoje isso se nota. Nós andamos na rua e contatamos com as pessoas e vemos o nível avançadíssimo em termos educacionais, em termos do respeito pelo outro, em termos da preocupação com o outro, etc. Embora essas sociedades estejam hoje minadas e avassaladoramente a ser desmanteladas pelas máfias instaladas, pelos interesses mesquinhos, pelo poder o poder pelo poder e o poder do dinheiro, que são fortíssimos em todas essas sociedades, e em que as teias mafiosas se estendem da Rússia aos seus países satélites e condicionam tudo e todos, condicionam o poder político e, portanto, falar da democracia, mesmo da democracia representativa, nesses países é um bocadinho anedótico, e mesmo as pessoas de lá, bem informadas, têm essa percepção. Mas, por outro lado, a experiência teve esses dois lados. Teve um lado que resultou numa perversão impressionante. Não se consegue compreender, ou eu pelo menos ainda tenho dificuldade em compreender como é que quadros responsáveis de partidos, de organizações de esquerda e que durante décadas lutaram pela igualdade, pela justiça social, pela solidariedade, de repente se tivessem ficado completamente presos pela ideia do dinheiro e pela ideia do poder. Porque, de facto, as máfias tiveram a sua grande origem, ou pelo menos uma boa parte delas, naquelas de período de, chamamos assim, terra de ninguém, em que muita gente se apropriou de recursos públicos, de armamento, a começar por aí, e de outro tipo de recursos do Estado, que venderam ilegitimamente e ilegalmente, e com isso enriqueceram. E, portanto, o enriquecimento ilegítimo e a todos os títulos, ofensivo do passado e da memória daqueles países e dos projetos da sociedade socialista em que assentou uma larga parte da sua história. Portanto, isso é qualquer coisa que nós precisamos ainda de compreender. Por isso, quando eu digo fazer um balanço do que é que foi o socialismo real, do que é que foi o modelo de sociedade socialista, exige olhar para o lado positivo e exige olhar para o lado negativo, para ver se conseguimos delinear, digamos assim, o que é que nos pode esperar daqui por diante. É evidente, estamos a falar de sindicalismo, e falando de sindicalismo, os trabalhadores e a classe trabalhadora desde sempre, apesar de todas as retóricas, apesar de todos os projetos políticos mais ou menos utópicos, mais ou menos radicais e mais ou menos revolucionários, a generalidade das classes trabalhadoras do mundo inteiro tiveram
como preocupação fundamental, a mesma que hoje têm, digamos, lutar pela sua dignidade, lutar pela melhoria das suas condições de vida e de trabalho. Não é? A generalidade, o grosso das classes trabalhadoras, mesmo dos países mais industrializados e avançados, digamos, nunca foi o objetivo de uma sociedade radicalmente diferente, e a esmagadora maioria desses trabalhadores nem sequer, digamos, podem-se ter deixado seguir em largos períodos por aquilo que nós costumávamos designar como a vanguarda, não é? Pelos partidos comunistas, pelos partidos mais de esquerda. Mas a ambição desses trabalhadores nunca foi, digamos assim, a revolução radical, tal como foi pensada por muitos teóricos e por alguma ortodoxia. Portanto, a crise atual, naturalmente que o mundo tornou-se, e esta é a última nota, o mundo tornou-se mais instável, mais complexo, as classes trabalhadoras mais heterogéneas, o próprio capitalismo tem sofrido recomposições muito profundas, embora ele esteja ainda bastante vigoroso em muitos aspectos. Mas, portanto, o caráter internacionalista, ou global, se quisermos, da economia, dos mercados e da vida em sociedade, numa sociedade cada vez mais mediatizada em que nós hoje em dia vivemos, justifica o alargamento e a consolidação de um velho princípio que teve desde sempre na origem, teve nas internacionais operárias do século XIX, que é a realização do princípio do internacionalismo, o internacionalismo sindical. Num mundo global em que vivemos, em que as oposições, as contradições e as desigualdades, que são profundíssimas e que se têm agravado na grande maioria dos países, e que se têm agravado também de região para região, e que se têm agravado entre o Norte e o Sul, entre a Europa e outros continentes, e numa altura em que a Europa também está, digamos, a ser fortemente atingida por todas estas recomposições do campo económico e do campo laboral, onde muitos dos direitos conquistados durante décadas ou até séculos têm vindo a ser retirados, entramos numa onda de um certo retrocesso a nível dos direitos, o próprio direito laboral está a ser desmantelado, e isto na maioria dos países ocidentais da Europa. Portanto, vivemos num mundo global, recompósito, instável, onde as perplexidades e onde as desigualdades e as injustiças combinam hoje, digamos, elementos de grande modernidade, nomeadamente no campo tecnológico, por exemplo, ou das comunicações, com elementos que parecem ter caído aqui diretamente vindos do século XVIII, não é? E a precariedade e o individualismo negativo são apenas alguns exemplos desses. O trabalhador hoje está perdido, mas mais perdido ainda está aquele que quer ser trabalhador e não pode ser porque não tem condições de aceder a um emprego. Por isso, a boa maneira dos capitalistas neoliberais e seus apoiantes se tem vindo a dizer e a assumir que qualquer emprego, por muito mau que seja, é sempre melhor do que não ter nenhum. E, portanto, na base desta formulação retórica e ideológica, mas que exprime também uma realidade, porque hoje em dia os trabalhadores aceitam condições e aceitam situações sem queixas, de facto, que não aceitavam há 30 ou há 20 anos atrás. Portanto, nesta conjuntura internacional e global, naturalmente que a internacionalização do sindicalismo é uma prioridade. E eu terminava só com esta referência. Penso eu, por razões que são abundantemente provadas aqui no livro, e que eu desafio, obviamente, e convido todos a adquirir e a ler, pelo facto da grande maioria dos membros que integram hoje a Confederação Sindical Internacional terem sido companhões de route da própria CGTP, portanto, praticamente daqueles que vieram da Confederação Europeia de Sindicatos, a CGTP é a única que não integra